Fala galera, beleza? Hoje a gente está aqui para falar do jogo entre Vasco e Bahia, Bahia e Vasco, chame como você quiser, tá? O Vasco ele começou com sua equipe titular: Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, João Vitor e Paulo Henrique, Matheus Carvalho, Galdames, Emerson Rodrigues, Paie, Puma Rodrigues e Ryan. Já o Bahia começou com Marcos Felipe, Luciano Juba, Canu, Gabriel Xavier, Santiago Arias, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, Tassiano, Everton Ribeiro e Everaldo. No jogo, no primeiro tempo, até os 10 minutos, a gente teve um domínio do Vasco, a gente teve uma posse de bola objetiva, uma pressão alta e resultou no gol do Ryan, que no chute do Puma Rodrigues tá, foi um bom chute, o Marcos Felipe ele defendeu, mas deu o rebote, sobrou para o Ryan e ele conseguiu fazer o gol. No começo do jogo, até os 5 minutos, o Bahia ele teve posse de bola, mas tirando isso, no primeiro tempo o Bahia até os 15, 20 minutos não teve absolutamente nada. Dos 10 aos 20 minutos, o Vasco com muito volume de jogo e em uma jogada do Ryan, ele sofre pênalti e o Paia ele marca. Dos 20 aos 30 minutos, o Vasco ele ainda com muito volume de jogo e o Bahia não conseguindo desenvolver nada, tá? O Bahia até os 40 minutos do primeiro tempo foi um time nulo. Não conseguiu fazer absolutamente nada. O Vasco ele conseguia se impor muito bem, por mais que em alguns momentos o Bahia tivesse a posse de bola, o Vasco ele simplesmente roubava e era objetivo, objetivo, objetivo. Dos 30 aos 40 minutos, o Payet marca o terceiro do Vasco, 3-0, e ao meu ver, naquele gol, o Vasco ele praticamente tinha matado o jogo, e o gol aconteceu aos 32 minutos. Mas aí o Rogério Ceni ele fez algumas alterações. Que alterações foram essas? Saiu o Everaldo e o Jean Lucas e ele colocou o Luciano Rodrigues e colocou o Ademir. E esses dois jogadores que entraram dos 40 até o final do primeiro tempo jogaram bastante. Por quê? Porque o Ademir ele cruzou, o Luciano Rodrigues ele fez de cabeça e os jogadores que entraram no primeiro tempo tiveram mais relevância do que todo o time titular que jogou no primeiro tempo. Já no segundo tempo, do 0 aos 10 minutos, o Bahia ele estava competindo muito mais. Depois de mais duas substituições, saiu o Cauli e o Caio Alexandre e entrou o Acevedo e o Ratão. E formando um 4-3-3, saindo do 4-4-2, 4-1-2-1-2, né, que o Rogério Ceni costuma usar bastante, para o 4-3-3. E aí o Bahia começou a disputar mais o jogo. Dos 10 aos 20 minutos, a gente teve um jogo muito, muito equilibrado, mas sem muita correria, mais toque de bola. Dos 20 aos 30 minutos, Maxime Rodrigues, tá? Quando Maximes Rodrigues entrou, se eu não me engano, foi no lugar do Maxime. Cadê o Maxime Rodrigues? Ele entrou no lugar do Puma Rodrigues. Esse jogador jogou demais, tá? Ele, pra mim, foi o melhor jogador do Vasco no segundo tempo, junto com o Léo Jardim. Dos 20 aos 30 minutos, o Maxime Rodrigues estava jogando muito bem. E aos 29, o Pablo Galdames, que realmente não fez um bom jogo no primeiro tempo, mas no segundo ele realmente decaiu demais. Ele errou o passe e a bola sobrou para o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ele conseguiu lançar para o Tassiano, que chuta. O Léo Jardim ainda conseguiu fazer a defesa, mas na sobra o Ademir ele faz o gol, tá? Porque ninguém seguiu o Ademir. Dos 30 aos 40 minutos, o Vasco ele não estava conseguindo atacar de jeito nenhum e o Bahia com mais controle de jogo. E o Payet e o Léo Jardim eles discutiram, tá? Depois desse lance, o Payet ele foi substituído, ele já ia ser substituído, mas antes de sair ele brigou bastante com o Léo Jardim e eu não sei. Depois do jogo eles fizeram a paz, tá? Mas nessa hora foi um momento bem intenso do jogo, principalmente porque já estava 3-2 para o Bahia. E dos 40 até o final do segundo tempo, a gente teve um cruzamento do Iago para o Ratão. Ele finalizou, o Léo Jardim ele fez um milagre, tá? Ele defendeu com as pernas. A bola volta no Ratão e a bola vai para fora. Como vocês podem ver no jogo, o Bahia ele teve alguns momentos, tá? Alguns momentos de posse de bola. Até vai os 5 minutos do primeiro tempo, parte do final do primeiro tempo e teve muita posse de bola dos 75 minutos até o fim do jogo. O Bahia não jogou absolutamente nada, tá? Se não fosse o gol feito pelo Luciano Rodrigues no primeiro tempo ainda, provavelmente o Bahia ia vir para o segundo tempo tentando alguma coisa, mas ainda com 3-0, ou seja, seria muito difícil de fazer alguma coisa. O Payet, ele jogou demais, junto com o Emerson Rodrigues, o Puma, o Matheus Carvalho, o Maicon, esses cinco jogadores, mais o Léo Jardim, seis, jogaram demais. O Emerson Rodrigues fazendo passagens muito boas.
junto com o Puma Rodrigues ajudando bastante ofensivamente. Matheus Carvalho criando boas jogadas, tá? Foi um bom jogo dele. Payet nem se fala, fez de pênalti uma batida muito boa de pênalti e fez o gol de fora da área, tá? Ao meu ver, foi o melhor jogo do Payet esse ano com a camisa do Vasco. Já para o time do Bahia, é como eu falei no vídeo de pré-jogo, a zaga do Bahia não é boa. Gabriel Xavier e Canu, para mim, essa dupla de zaga, por mais que ontem o coletivo do Bahia não funcionou de jeito nenhum até os 40 minutos do primeiro tempo, quando teve as mudanças, a dupla de zaga do Bahia é muito abaixo do outro time. É muito abaixo do resto do time. Porque a gente tem o Santiago Arias, que é de seleção colombiana. A gente tem o Juba, que é o bom lateral esquerdo. A gente tem o Jean Lucas, o Caio Alexandre. E o Jean Lucas me decepcionando bastante nesse Campeonato Brasileiro. Achei que ia jogar muito mais. Cauli, que é o bom jogador. Tassiano, que joga bem. Everton Ribeiro e Everaldo. Mas o Everaldo não fez um bom jogo ontem. Mas olha quem entrou. Entrou o Ademir, que jogou bem, o Luciano Rodrigues, que é a contratação mais cara do Bahia da história, o Acevedo, o Ratão e o Bordus, tá? Jogadores que jogaram muito tempo fora. Canu e Gabriel Xavier. Se o Bahia ele quer alguma coisa no Campeonato Brasileiro do ano que vem, e esse ano foi uma reconstrução, vai terminar na parte de cima da tabela, precisa investir em contratações, principalmente da zaga. Dois zagueiros titulares muito bons. Na tabela de classificação agora, o Vasco ele continua na Série A do ano que vem, para alegria dos torcedores vascaínos. O Bahia com 46 pontos e 31 jogos, mesmo número de jogos do Vasco, que agora tem 43 pontos. Ou seja, é só continuar pontuando nas próximas rodadas que vai conseguir uma vaga para a Sul-Americana de 2025. O Vasco ele encerra a sua corrida contra o rebaixamento. Já estava até 10 rodadas atrás, já estava dando uma guinada. O Vasco que chegou a ficar, se eu não me engano, na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Fez uma campanha de retorno, tudo bem que passou alguns jogos sem vencer. Ganhava dois, empatava um, perdia um, ganhava dois. Mas o mais importante o Vasco fazia, que era ganhar os jogos importantes. E contra o Bahia foi um jogo muito importante, porque agora vai dar mais ânimo, vai dar mais casca para o time do Vasco, conquistar mais pontos para conseguir realmente uma vaguinha na Sul-Americana, porque eu não acho que nem Bahia, nem Cruzeiro, nem Vasco, nem Atlético Mineiro vão competir por uma vaga na pré-Libertadores. Por quê? Porque a gente tem o São Paulo com 51 e o Internacional com 52, e o Internacional dando uma guinada no Campeonato Brasileiro. Esse foi o vídeo de pós-jogo entre Vasco e Bahia. Se você gostou do vídeo, considere se deixar um like. Se você gostou de outros vídeos do canal, considere se inscrever para mais vídeos. E foi esse o vídeo. Bom dia!